Acha que seria loucura a gente ter o Brasil no Oscar do ano que vem com o remake de Gosto de Cereja, filme do Antônio Pitanga? Acho. É improvável. Pelo menos a princípio, improvável. O Oscar acabou, mas ele já começou. Isso aqui é muito importante. O Oscar acabou, mas ele já começou. Significa que essas prévias pro Oscar já estão acontecendo. E, por exemplo, já saiu a lista de indicados a Palma de Ouro em Cannes. E o Brasil não tá representado. E, bem ou mal, Cannes é, sobretudo pra categoria de melhor filme internacional, pra categoria de melhor filme também, quando um filme americano ganha, tá? Quando um filme americano ganha Cannes, ele tem muitos indícios a ganhar o Oscar também. Isso com a Nora. Tava ali em Cannes também. Mas Cannes, ele é um termômetro muito representativo pra categoria de melhor filme internacional, pelo menos pra ser indicado. O Brasil não tá, gente. E assim, essa é uma bola que eu venho cantando com vocês há algum tempo. A gente viveu de 2 filmes evento, que foi Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. São 2 filmes que, no caso de Ainda Estou Aqui, feito por um bilionário, e o outro feito a partir de coproduções. Agora, o cinema brasileiro tá sobrevivendo a duras penas, tá? Assim, é aquele negócio que a gente já falou inúmeras vezes. A gente não pode achar que migalha é pão. Então, assim, evidentemente que o governo Lula tem avançado no debate sobre cinema no Brasil, sobre cinema brasileiro, sobretudo em comparação com o governo Bolsonaro. Tanto o governo predecedente. Agora, não dá pra gente achar que migalha é pão e acreditar que estar melhor que o governo Bolsonaro é um critério de qualidade absurdo, porque não é, gente, pelo amor de Deus. No governo Bolsonaro a gente estava vivendo num cinema à beira de extinção, de colapso absoluto. O governo Lula avançou em alguns debates possibilitando que o cinema brasileiro voltasse a poder ser feito, ser realizado. A possibilidade de ter minimamente uma cota de telas. Isso tá aí. Agora, é importante a gente ter em mente também, ao mesmo tempo, que a gente tá discutindo ainda hoje o momento de crise do cinema internacional e, por assim dizer, é um momento muito propício pro cinema brasileiro, para desenvolvimento do cinema brasileiro. Gente, isso aqui é muito importante pra gente discutir cinema brasileiro, pra além de saber se o Brasil vai estar representado no Oscar do ano que vem, tá? Muito mais importante do que isso. Não houve momento na história do cinema brasileiro mais propício do que esse que a gente tá vivendo agora pra desenvolver o cinema brasileiro em termos de produção, divulgação, exibição e, sobretudo, de editais de distribuição. Não houve nenhum outro momento na história do cinema brasileiro mais propício do que esse que a gente tá vivendo agora. Não há. E quem assina o Introdução ao Cinema, e se você não faz parte, assine o Introdução ao Cinema, lá a gente tem uma série de aulas sobre o cinema brasileiro e a gente percorre não só pelas características estilísticas de todos os movimentos e todos os momentos da história do cinema brasileiro, como a gente também identifica os momentos econômicos e políticos desses momentos históricos, desses contextos pelos quais o cinema brasileiro viveu. E a gente sempre identificou, em todos os momentos, e aqui no canal a gente também fala bastante, não só no Introdução ao Cinema, a gente sempre identificou que o cinema brasileiro é sobrevivente. E ele é sobrevivente porque ele sempre sofreu por um processo de sabotagem histórica. Sabotagem histórica que vem de fora. Por grupos estrangeiros que desejam abocanhar uma demanda suprimida que é a demanda de espectadores brasileiros. Gente, são mais de 200 milhões de pessoas hoje no Brasil. Mas lá atrás, quando a gente cantava 90 milhões em ação pra frente Brasil, salve a seleção, os Estados Unidos tentava a todo custo destruir a Embrafilme. Até que conseguiu em determinado momento. Então, desde sempre isso acontece. E a gente teve momentos muito propícios pro crescimento do cinema brasileiro e que alguns deles a gente até aproveitou. Mas que, como essas políticas voltadas ao cinema não eram políticas de Estado, e mais do que isso, sendo o Estado no capitalismo balcão de negócios e interesses privados, os interesses da classe trabalhadora no que tange ao mercado audiovisual e, portanto, o desenvolvimento da indústria audiovisual no Brasil sempre foi relegado em determinados momentos. Sempre foi frágil, fragilizada. Por diversas razões. Primeiro, porque é fragilizada frente ao monopólio estrangeiro. E sem proteção, esse monopólio estrangeiro domina as salas de cinema porque tem maior poder de barganha, de lobby.
E segundo, porque, por ser um grande monopólio estrangeiro, não só o poder de barganha e de lobby, essas empresas estrangeiras também detêm monopólio de tecnologia. E quando eu falo monopólio de tecnologia, gente, eu tô falando de câmeras, lentes, tudo. Mas ao mesmo tempo, também um sistema de padronização de exibição. Sempre aconteceu na história. Desde o surgimento do som, gente. Desde lá da década de 20, havia uma padronização do sistema de exibição. Onde as salas de exibição, portanto o mercado exibidor, deveria se adequar a esse padrão de exibição imposto pelas metrópoles, por aqueles que detêm, portanto, as patentes tecnológicas. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos inventa o som e depois a Alemanha cria também a sua própria tecnologia de som e passa a disputar o mercado de influência no mundo, ambos se reúnem e dividem o globo em zonas de influência. Então, nessa parte do globo, manda os Estados Unidos. Nessa parte aqui, manda a Alemanha. Os Estados Unidos tinha mais poder de barganha do que a Alemanha, mas a Alemanha mandava em determinada parcela do mercado exibidor. Isso significava que, se você desejava exibir um filme brasileiro no Brasil, você precisava se adequar às tecnologias americanas. E, portanto, fica mais caro fazer filme brasileiro. Você entende isso? Entende como é difícil fazer cinema sob uma condição de monopólio estrangeiro? Desde sempre no Brasil? E aí eu tô falando de Brasil, mas evidentemente a gente tá falando de sul global como um todo, que sofre desses problemas. Agora, hoje a gente também vive esse sistema, não por conta do som, mas por conta do digital. Eu adicionei recentemente uma aula sobre cinema digital e como, lá no Introdução ao Cinema, sobre como o cinema digital criou um sistema de controle de vigilância sobre o mercado exibidor, mas também sobre o mercado de espectadores, de fato, que vão até a sala de cinema, que passam a oferecer dados e informações para essas empresas na medida em que esses espectadores consomem. Ao consumir, você está oferecendo dados e informações para essas empresas involuntariamente. Pode não querer, mas você está oferecendo esses dados. Mas para além disso, esses grandes estúdios americanos formam uma organização que estabelece uma ordem padronizada de exibição através de codecs, de sistemas de som, de softwares, e o mercado exibidor internacional deve seguir. Ah, Felipe, mas se ele não quiser seguir esse padrão? Tá, ele pode não querer seguir esse padrão, mas se ele não seguir esse padrão, ele não vai exibir filme americano. Eu tenho certeza que essas salas exibidoras não querem não exibir filmes americanos. Então, como é que eles fazem com que esses mercados exibidores precisem se adequar ao seu cinema? Monopólio. Eu formo um monopólio de produção internacional, faço com que o meu cinema não só seja feito para atender demandas nacionais, mas também, sobretudo, internacionais. O cinema americano ele ganha no mundo e não nos Estados Unidos. E condiciono e forço, portanto, que esses mercados de exibidores internacionais, sobretudo do sul global, precisem se adequar a esses codecs, a esse sistema de exibição. Caso contrário, meu amigo, já era. E aí o controle é centralizado, porque todas essas informações, estatísticas, dados que são coletados a partir da compra do ingresso vão para uma central. E essas empresas controlam esses dados, essas informações, etc. Ou seja, é daí que a gente já começa a ver que o monopólio se estabelece. Ligado? Você pode fazer parte da Introdução ao Cinema e ter acesso a essa aula e muitas outras aulas, mais de 65 aulas, ou então você pode adquirir somente o módulo sobre as mortes do cinema. São 10 aulas, e aí nesse caso você tem acesso a essas 10 aulas de forma vitalícia. Link na descrição do vídeo para assinar a Introdução ao Cinema ou para adquirir as mortes do cinema. E aí o cinema brasileiro tá nesse meio. Então é isso, assim. Para além de discutir se o cinema brasileiro ele vai pro Oscar ou não ano que vem, a gente precisa entender que a gente vive num momento do mais propício da história do nosso cinema para fazer com que políticas públicas que combatam tudo isso que a gente tá falando aqui seja possível. Mais uma vez, a década de 70 foi a década de maior crescimento do cinema brasileiro. E aí a gente discute justamente o entendimento de que lá atrás, na década de 70, quando havia 90 milhões de habitantes no Brasil, extremamente centralizado nas grandes cidades,
Ainda não havia justamente esse processo de crescimento das pequenas e médias cidades, e etc. Ou pelo menos estava começando esse processo. Nesse momento, com 90 milhões de habitantes, a gente tinha o mesmo número de salas de cinema incomparado com o ano de 2016. Somente em 2016 que o número de salas foi superado. Saca? E naquele momento, a gente tinha a Embrafilme como uma empresa brasileira de filmes que garantia e que protegia o cinema nacional através de investimento direto e que construía, por consequência, público para cinema brasileiro. Pra vocês terem uma ideia, o cinema brasileiro, nesse momento, já alcançou marcas de 30% do mercado exibidor brasileiro. Veja só que não é majoritário. O cinema brasileiro nunca foi majoritário aqui no Brasil, tá? Quando eu sempre falo pra vocês que a década de 70 foi um momento de ouro pro cinema brasileiro, isso não significa dizer que o cinema brasileiro era majoritário para o mercado exibidor, ou seja, que o espectador majoritariamente ia assistir filmes brasileiros. Mas, nesse momento histórico, o cinema brasileiro já alcançou a marca de 30% dos bilhetes adquiridos para cinema no Brasil. Hoje, veja só, hoje a gente tá celebrando com muitas forças, e é uma boa marca, tá? Que no ano de Ainda Estou Aqui, a gente atingiu pouco mais de 10% dos bilhetes vendidos no Brasil para cinema brasileiro. Tudo isso, claro, muito capitaneado pela bilheteria que fez Ainda Estou Aqui e também de outras comédias que foram vendidas naquele ano. Mas muito fortalecido por Ainda Estou Aqui e a presença de Ainda Estou Aqui no Oscar. E esse ano houve uma queda, mas uma queda que manteve de alguma maneira, que foi aproximadamente 9,8%, alguma coisa assim, por cento de bilhetes vendidos para cinema brasileiro. Ou seja, houve um platôzinho aí que se construiu nesses 2 últimos anos, mas que foram muito capitaneados pela presença de 2 grandes filmes evento. Mais uma vez, Ainda Estou Aqui concorre ao Oscar e vence o Oscar de melhor filme internacional, sendo realizado por um diretor bilionário. E O Agente Secreto, um filme de coprodução maravilhoso, mas com dinheiro não só brasileiro, também dinheiro internacional envolvido. E, portanto, a possibilidade de fazer um filme um tanto mais caro. Mas e agora? E agora? Década de 70 era cinema novo, certo? Havia cinema novo, mas o cinema novo na década de 70 ele já estava nas suas fases finais. Porque houve o endurecimento da ditadura militar a partir de 69, a partir do Ato Institucional número 5. Tem aula sobre todas essas fases de introdução ao cinema, todas essas fases do cinema novo lá no Introdução ao Cinema. São 3 aulas sobre o movimento. Mas houve um endurecimento a partir do Ato Institucional número 5, que fez com que o cinema novo perdesse um tanto sua força pelo esvaziamento das pautas. Então, houve, de alguma maneira, um momento em que, de alguma forma, esses autores, esses diretores precisavam se adequar ao sistema estabelecido pela ditadura militar, ao mesmo tempo que a ditadura militar acreditava que esses diretores eram importantes para exportar a marca Brasil. Porque eram os diretores que sabiam fazer cinema. Eram os diretores do cinema novo. Então, o cinema novo ele vinha perdendo a sua força política a partir da década de 70. E aí, por força política aqui, eu tô falando em comparação com o que foi feito ali no início da década de 60, tá? Mas década de 70 a gente tá falando majoritariamente de cinema marginal, de pornô chanchada, movimentos que são mais populares, tá? Cinema cafajeste, tem aula sobre tudo isso na Introdução ao Cinema também, de pornô chanchada, de cinema cafajeste, de cinema marginal, tem tudo isso lá na Introdução ao Cinema. Enfim, mas e agora? Que eu tava falando. E agora? O que vai acontecer com o cinema brasileiro? Se não há mais esses 2 grandes filmes evento, qual vai ser o próximo filme evento? A gente vai ter que ficar esperando o filme evento pra fazer as pessoas irem até a sala de cinema? Então a grande questão é essa. Construção de público não é algo que se faz de forma sazonal. Construção de público tem que ser permanente. E a gente não pode ficar dependendo de grandes filmes eventos produzidos por diretores que têm grande nome. O Walter Salles não vai fazer filme todo ano, gente. O Walter Salles é bilionário. O Walter Salles faz filme quando ele tem vontade de fazer. Não quando bate a vontade no bolso, sabe? Como outros autores.
É o quê? A gente vai ficar esperando o grande autor, vai ficar esperando o Fernando Meirelles, o Kleber Mendonça Filho, o Walter Salles, vai ficar esperando esses grandes diretores fazer filmes e eventos pra serem exibidos na sala de cinema? É isso que a gente vai ficar esperando? Só que a grande parada é isso, a gente tá tratando migalha como pão. Porque o governo Bolsonaro destruiu, destroçou, pôs às moscas à beira da extinção o cinema brasileiro. Isso pra não usar outros adjetivos, muitos aqui que a gente pode usar. Foi isso que foi feito no governo Bolsonaro. Se utilizando de mecanismos públicos pra realizar filmes pra sua imagem própria. Só pra vocês verem aí. Filme estrangeiro sobre Bolsonaro que vai ser realizado com dinheiro muito de dinheiro público. E se utilizando de mecanismos do audiovisual para programas armamentistas. Pró-arma. Foi isso que foi feito durante o governo Bolsonaro. Por outro lado, a gente vive agora um governo Lula, mais uma vez, que vem avançando no debate sobre cinema, mas que definitivamente não coletiviza o debate sobre cinema. Não ouve, não escuta os trabalhadores do setor audiovisual. Ao contrário, escuta, sobretudo, essas empresas estrangeiras que vêm ao Brasil para produzir riqueza aqui e mandar dinheiro para fora. E que vão passar a poder resgatar dinheiro público para fazer o original dessas plataformas de streaming. Não é o trabalhador do audiovisual brasileiro que está sendo ouvido. E não há momento mais propício para discutir cinema brasileiro do que esse, justamente porque o brasileiro, ou pelo menos parte dele, evidentemente que vai ter sempre os Zé Bundão, os liberaloides aí que vocês veem no Twitter, mas, gente, é só sair do Twitter que essa galera some, e fica dizendo que o cinema brasileiro é uma bosta, que, mais do que isso, que diz que paga dinheiro do bolso pra fazer cinema ruim, ou que, inclusive, como alguns youtubers também de cinema falam, que o cinema brasileiro só faz filme de ditadura militar. Gente, é só pesquisar um pouquinho assim sobre o cinema brasileiro, vocês vão ver que isso é uma mentira. Mas assim, é pesquisar muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Recentemente eu vi, inclusive, um Reels muito legal, tá? Não é um Reels informativo, cheio de coisas, nada disso, mas é um Reels que com poucas palavras, o cara, e com humor, o cara fala muito sobre o cinema brasileiro. E aí, amigo? O que você acha do filme do Kleber Mendonça Filho? Ai, muito cult. Da Petra Costa? Muito político. Do Walter Salles? Muito rico. Do Rui Guerra? Muito cinema novo. Da Suzana Garcia? Muito comédia. Do Eduardo Coutinho? Muito documental. Do Carinha Inu? Muita cor. Da Adélia Sampaio? Muito disruptivo. Do Andrucha? Muito leve. Hector Babenco? Muito pesado. Carla Camurati? Muito retomada. Glauber Rocha? Muito uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Ana Mulaerte? Muita mulher. Do Padilha? Pouca mulher. Gabriel Martins? Muito mineiro. Cláudia Assis? Ai, muito pernambucano. Fernando Meirelles? Muito universal. Do Júlio Bressani? Muito marginal. Do Neville? Muita invenção. Blaise Bodansky? Muito humano. Lázaro Ramos? Muito distópico. Daniel Rezende? Muito infantil. Matheus Souza? Muito jovem. Gabriel Mascaro? Muito alegórico. Glenda Nicásio? Muito não linear. Kel Arraes? Muito popular. Tal Hambúrguer? Muito sensível. Daniel Filho? Muito comercial. Nossa, mas tem algum filme que você gosta? É difícil. Ah, lembrei. Cinderela Baiana. No final das contas, a gente percebe que o tanto de diretor que ele citou, com uma diversidade enorme de características estilísticas, demonstra que o cinema brasileiro é muito diverso. E é muito diverso não só tematicamente, mas estilisticamente muito diverso, tal como o Brasil é diverso. Tá ligado? Tal como o Brasil é diverso. Agora, é preciso que haja condições para que essas pessoas realizem filmes. Não só para que essas pessoas realizem filmes, mas para que esses filmes sejam exibidos. Para que esses filmes sejam distribuídos. E, sobretudo, para que as salas de cinema encontrem portas abertas para que as pessoas entrem. Não só para ver os filmes evento. Não só para ver o Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto. Para que a construção de público seja não sazonal, mas constante. E não há momento mais propício para crescer o cinema brasileiro como esse. A gente acabou de vencer 2 Oscars. Melhor, a gente acabou de vencer um Oscar e estar indicado a um outro Oscar e ser indicado em 4 categorias. Inclusive melhor filme pelo 2º ano seguido. Gente, que país do mundo, com todas as contradições que envolvem o Oscar, a gente sabe que não é uma premiação, e é uma premiação americana, que não é uma premiação do cinema brasileiro, tem
E outra edição do Oscar teve um país do sul global sendo indicado 2 vezes seguidas em melhor filme, não é melhor filme internacional. Não teve. Só que são filme evento. Quando é que vai surgir o próximo? E aí a gente tá num momento tratando migalha como pão e achando que esse mercado brasileiro vai ficar se alimentando dessas migalhas e que vai ter filme brasileiro no Oscar todo ano. Esse Oscar. É muito legal, muito gostoso. Foi muito gostoso, o Brasil tá lá. E eu quero muito que ele continue estando lá. Mas pra continuar estando lá, é preciso que haja política pública. É preciso que haja público para cinema brasileiro. Para que esses números que a gente estava discutindo, a gente alcançou 10% de público em determinado momento, apesar de lá na década de 70 ser 30% para cinema brasileiro, de bilhetes vendidos para cinema brasileiro, apesar de a gente ter alcançado esses 10%, a gente consiga manter esse valor. A gente consiga aumentar esse valor. Mas do jeito que as coisas estão, gente, ano que vem vai estar menor. E no seguinte, menor ainda. E aí, sabe qual vai ser a parada? O discurso é muito fácil. Porque no momento mais propício para crescer cinema brasileiro, o governo não se aproximou dos trabalhadores para construir público para cinema brasileiro. Quando entrar em crise de fato o cinema brasileiro, quando o cinema americano, que está em crise hoje, portanto, mais um motivo para ser um momento oportuno para o cinema brasileiro crescer, o cinema americano está em crise, portanto não vai ocupar todas as salas de cinema, grandes filmes toda semana, portanto criando espaço para alternativas, e o cinema brasileiro surge como essa alternativa. Quando o cinema americano encontrar o seu novo padrão mais uma vez para ocupar as salas completamente, aí vão dizer, olha só, tá vendo? No momento onde teve a oportunidade, o cinema brasileiro não fez, é por quê? Porque é ruim. E aí isso contamina o debate público, evidentemente. Isso contamina o debate público. Porque as pessoas não conseguem enxergar, sobretudo liberal, que joga com regulamento debaixo do braço e, portanto, contamina o senso comum, passa a enxergar no problema a causa. No sintoma a causa. E aí as pessoas não estão indo pra assistir filme brasileiro porque o cinema brasileiro é ruim. No momento onde o cinema brasileiro ganhou Oscar e esteve no momento mais propício que existe, não conseguiu criar público pra cinema brasileiro, logo é porque é ruim. E aí? Como é que vai fazer? Curtiram o vídeo?